Donald Trump discursou no palco do Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente disse que não pretende usar a força, mas deixou recados duros à União Europeia e também à OTAN, ao afirmar, Marina Isidro, que só os Estados Unidos seriam capazes de garantir a segurança do território. Boa noite, Marina. Oi, pessoal. Olha, Mayara, só para dizer, acho que eu não vou dormir hoje, tá? Com essa notícia que você deu anteriormente. Mas vamos lá. Tentarei descansar mais tarde. Bom, vamos falar do assunto do dia por aqui, né? Que, claro, é Donald Trump, que está em Davos para participar do Fórum Econômico Mundial, todos os olhares sobre ele e no discurso que ele fez hoje à tarde, né? Hora local por aqui. Discurso este em que ele conseguiu falar mal da OTAN, da Europa e dizer que não vai usar a força, né, para tomar a Groenlândia, né? Bom, ele disse que se fizesse isso seria impossível parar os Estados Unidos, mas que não quer usar então a força militar, né, para o desejo dele de anexar a Groenlândia, mas que quer negociações imediatas para comprar a ilha que pertence à Dinamarca e faz parte da OTAN. Criticou a Europa, disse que alguns lugares estão irreconhecíveis por causa da imigração, que a Europa está indo para o caminho errado. Não acha que anexar a Groenlândia, ou essa iniciativa dele, esse desejo dele, vai prejudicar a OTAN, porque, segundo ele, os Estados Unidos dão muito e recebem muito pouco de volta dessa aliança militar, né? O Donald Trump também está sendo observado, né, pelos que ele está fazendo ali nos bastidores, deve ficar ali 1-2 dias no máximo em Davos. A gente sabe que ele não se encontrou nem com o presidente francês Emmanuel Macron, que não estava mais lá, nem com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que não foi a Davos, mas o Trump disse que iria se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, né, para seguir falando sobre o projeto do acordo de paz para a guerra. E agora, eu acho que o próximo passo é ver qual vai ser a resposta europeia, né? Às ameaças que o presidente norte-americano fez de aumentar as tarifas sobre 8 países, incluindo o Reino Unido, França e Alemanha, né? São países que estão apoiando a Groenlândia, a soberania da ilha, e também sobre o que fazer com essa questão da Groenlândia em si, né? Que ele ainda diz que quer tomar de qualquer forma. A gente tem alguns países como a França, né, como Macron, dizendo que tem que usar a bazuca comercial, né, que é um mecanismo de retaliação contra os Estados Unidos, que também, ou seja, que também implicaria, né, impor tarifas aí somadas de 90 bilhões de euros. A Alemanha também defende uma posição mais dura, outros países como Itália, Reino Unido, seguem defendendo o diálogo. Mas é fato que essa situação da Groenlândia está desgastando muito a Europa, né? Os europeus têm sido muito criticados, desmoralizados mesmo, frente ao mundo. Vide a entrevista do governador democrata da Califórnia, o que ele falou em Davos, né? Dizendo que os europeus precisam se respeitar, né? E que ele deveria ter trazido protetor de joelhos para os líderes mundiais, porque está todo mundo puxando o saco do Trump. Então, assim, a reputação da Europa está muito abalada e eles sabem disso, né? Vamos ver, então, agora quais vão ser os próximos passos. E eu fico curioso para saber qual será o comportamento do presidente dos Estados Unidos no momento em que a Dinamarca não aceitar a compra, né? Não aceitar aí o pedido, a solicitação de compra do Trump, que ele muda um pouquinho o discurso, mas eu acho que o tom ainda segue um pouquinho ameaçador. E a Mayara estava falando aqui fora do ar, nossa, que engraçado, né? Essa compra de território, compra de ilha. No passado a gente viu muito isso, especialmente por parte dos Estados Unidos, mas não só os Estados Unidos. Os casos mais famosos, a compra do Alasca, né? Diante da Rússia, o próprio estado da Louisiana foi comprado da França, a Flórida comprado da Espanha, mas a gente está em 2026, né? Já não estamos mais acostumados com esse tipo de negociação, né? Você vai lá no Mercado Livre, né? Um país sendo oferecido para o outro, Mayara. Não, então, exatamente, isso que eu achei estranho, estava até comentando isso com o Tomás, mas a gente nunca mais tinha visto, né? Como assim um país comprar o outro? É uma coisa que, como a gente comentava esses tempos aí atrás, é um novo direito internacional, novas configurações internacionais, né, Marina? Não, sem dúvida. E eu acho que os europeus estão meio chocados, impressionados com isso, sabe? Você vê diplomatas falando realmente como se fosse assim, uma nova ordem mundial. Então, hoje em dia,
com o presidente dos Estados Unidos, uma diplomacia que é feita pelas redes sociais, né? Pelos posts que ele faz, e não a portas fechadas, em acordos privados. A gente tem visto isso cada vez mais nos discursos, até do Macron, né, e da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia em Davos, falando sobre como os europeus eles são confiáveis, previsíveis, defendem o Estado de Direito, defendem o cumprimento das leis, né? E agora estão tendo que lidar com um presidente norte-americano que é imprevisível, né? Que ameaça taxar a França com 200% de tarifas sobre os vinhos e champanhes franceses, porque o Macron não quis fazer parte do Conselho da Paz, que diz que precisa da Groenlândia porque psicologicamente para ele é importante, né? Que faz declarações em redes sociais, vaza mensagens privadas que teve com o Macron, com o líder da OTAN. Então, realmente os líderes europeus estão tendo que se acostumar muito rápido e estão sendo muito pressionados a agir, né? É isso aí, Marina Isidro com mais um capítulo dessa novela, já que a Maiara puxou o assunto. Quem vai ficar com a Groenlândia? Obrigado, querida Marina Isidro. Falamos amanhã aqui no Link TMC.